Imagine a Kamala eleita presidente dos Estados Unidos. Imaginem. Uma mulher esquerdoide que não tem preocupação com família, não tem compromisso com o seu país. E à véspera das eleições, que foram em novembro do ano passado, o Lula, o pai da democracia, o pai dos pobres, olha, se o Trump ganhar, é a volta do fascismo e o nazismo com outra face. E agora ele dá uma recuada, né? Para não falar o termo que eu gostaria de falar aqui, né? Fez vento na farofa. Né? Não quero briga com os Estados Unidos. O teu exército, né? Que agora você manda. Comigo tinha democracia no exército, você não. Você manda. O teu exército vai invadir Porto Rico, como disse lá Maduro. O Maduro. E você não fala nada. Tem que dar uns bronca no Maduro. Tá maluco? Tá de porre. E você não fala nada. O que está achando da libertação dos reféns lá em Israel? Hein, ô Lula? O que está achando da libertação dos reféns? Você viu a primeira leva? Tinha lá uma moça que chegou andando de forma esquisita. Por quê? Sofrimento. Estupro lá é o de menos com essas pessoas. E você concorda com o Hamas? Não é um grupo terrorista? Você manda uma embaixadora para a Venezuela para te representar. Por que tu não foi? Ô covardão! Por que você não foi para lá, covardão? Por que você não foi para lá? Mandou uma embaixadora para lá te representar. Você viu o BRICS agora? Quem está entrando no BRICS? Sim. Entrou todo mundo no BRICS agora. Já estava aqui na minha mesa, aqui, o papel aqui, ó. Está entrando no BRICS. Cuba, Bolívia, Nigéria, Uganda, Uzbequistão e está na fila Venezuela e Irã. Você vai continuar no BRICS, ô Lula? Vai continuar no BRICS? Por que você... Daqueles 37 acordos, memorando de intenção que você assinou com o Xi Jinping, um era tomar emprestado 5 bilhões de yuans, mais ou menos 4 bilhões de reais para o BNDES. Para que tomar empréstimo, BNDES? Para que tomar empréstimo? Para pagar 15% de juros no corrente ano? Para fazer o quê? Comigo o BNDES foi lucrativo. Contigo lá atrás, não. Você emprestava para amigos. O BNDES era usado até para comprar aviãozinho de amigos, né? Com os juros da taxa Selic. Comigo a Selic chegou a bater 2%. Mas nunca a taxa de juros é a Selic, sempre um pouco a mais. É o BNDES usado para amigos, era o BNDES usado. Depois fiquei sabendo, né, que as medidas provisórias, emenda na coxa, permitia empréstimo, né? Obras em Angola, metrô em Caracas, Porto de Mariel. Garantia, se eu não visse, eu não acreditava. Eu, como presidente, falei, eu quero ver, que eu não acredito. A garantia que Cuba ia pagar empréstimo era charuto. Se não pagar, enfia o charuto em vocês. É isso aí. Esse é o Brasil do PT, da esquerda. Você que é mais pobre, né? O Bolsa Família era em média R$190. R$190, em média. Tinha família que ganhava R$40 por mês. Nós passamos para no mínimo R$600. Com responsabilidade fiscal. Alguns falam, os precatórios, ele retardou o pagamento. Olha, uma ação judicial queria que pagasse precatório de uma vez só, desde Pedro Álvares Cabral, que é outra caixa preta aí que a gente tem que ver. A gente vê de vez em quando, comprova, lá se tomava as providências que gente do governo perdia prazo para perder uma ação. Quem paga? Quem paga é o contribuinte, que se exploda. Uma fortuna. Queda na popularidade aí do governo e do presidente Lula, que era uma preocupação do presidente da República, mas ele acabou atacando Jair Bolsonaro em mais uma fala. Como você disse, ele chamou o ex-presidente da República de covardão. A declaração de Lula tem como fundo os atos de 8 de janeiro de 2023. Ele disse que a gente sabe agora o que aconteceu em dezembro de 2022 e que agora tem consciência da trama golpista, né? Depois da apuração da Polícia Federal, que investiga um suposto plano para dar fim à democracia, fazer um golpe de Estado no Brasil. O golpe de Estado, para quem não sabe, é acabar aí com a soberania das urnas, né? Tomar o poder de alguma forma, a força, contra a vontade da população.
população. O presidente disse que se há 3 meses a gente falava em golpe e parecia apenas uma insinuação, que hoje ele tem certeza disso, que o golpe foi armado para derrubar a vitória dele nas eleições de 2022. Para ele, não teve golpe só porque algumas pessoas das Forças Armadas não aceitaram a ideia do ex-presidente Bolsonaro. De acordo com Lula, Bolsonaro não teve coragem de dar cabo ao plano dele de tomar o poder no Brasil contra as eleições de 2022 e ficou no Palácio do Planalto recluso, segundo Lula, abre aspas, chorando como um bebê, fecha aspas. O petista citou que o ex-presidente embarcou para os Estados Unidos esperando que o golpe fosse acontecer por conta das mobilizações nos quartéis generais que, segundo Lula, foram bancadas pelo próprio partido de Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Pois é, Renata, Lula se referiu aí à liberação dos depoimentos dos ex-chefes das Forças Armadas do governo Bolsonaro, Freire Gomes, do Exército, e Batista Júnior, da Aeronáutica. Eles disseram, sim, que Bolsonaro estava tentando aí fazer um plano para dar um golpe de Estado e não aceitar a posse de Lula no dia 1º de janeiro de 2023. Segundo Alexandre de Moraes, essa investigação ainda está correndo. Ele liberou os depoimentos e a gente teve acesso a eles, inclusive o presidente Lula, e aí ele fez esses comentários sobre justamente Freire Gomes, inclusive ameaçou Bolsonaro de prisão se ele levasse o plano adiante, como a gente noticiou na semana passada aqui, justamente quando foi revelado esse depoimento do ex-comandante do Exército. O ex-chefe do Exército disse que não aceitaria qualquer tipo de ruptura institucional. Isso é ao que Lula se refere quando diz que alguns chefes das Forças Armadas não compactuaram com esse golpe. Agora, vamos lembrar que, segundo os depoimentos dos ex-chefes, tanto da Aeronáutica quanto do Exército, o ex-chefe da Marinha, o Almir Garnier dos Santos, teria apoiado o Bolsonaro e colocado a tropa à disposição dele para um eventual golpe de Estado, uma eventual intervenção militar no país. Agora, a estratégia curiosa do presidente, né, Emerson? Porque ele convoca a reunião com os ministros no momento de baixa popularidade, justamente para divulgar as ações positivas do governo até agora, mas no momento em que ele faz os ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acaba desviando o foco, né? Tirando o foco do balanço do governo e lançando luz aos ataques aí ao ex-presidente.